Bom dia, tudo bem? Vamos a mais uma palavra de Deus nesta manhã. No livro de Jonas, conta-se a história de um profeta, não é? Um profeta desobediente, que desobedeceu às ordens de Deus, o mandado do Senhor. Sofreu as consequências pela desobediência, mas aprendeu a ouvir a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler lá em Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ali Jonas desobedeceu a Deus. Podemos ver 4 pontos nessa passagem bíblica, não é? Que Jonas fugiu de Deus. Então temos fugindo de Deus, correndo sem Deus, aprendendo com Deus e buscando a Deus, não é? Podemos ver que Jonas desobedeceu a Deus, indo para outro lugar, fugindo da presença do Senhor, fugindo das suas responsabilidades. Que possamos obedecer a Jesus, obedecer a Deus, ouvindo o seu mandado, a sua ordem, para que não soframos as consequências, para que possamos estar sempre na presença do Senhor Jesus. E correndo sem Deus, Jonas correu sem Deus, pegando aquele navio e indo para outro lugar, achando que estava tudo bem, tudo certo, mas não estava, porque Deus não estava naquele lugar. Deus não estava naquele navio para lhe ajudar, para que a viagem fosse tranquila. Ele estava apenas fugindo, correndo da presença do Senhor, correndo sem Deus. Que eu e você possamos estar sempre na direção de Deus, sempre caminhando com Deus, chamando sempre Ele para estar conosco, para que tudo dê certo em nossa vida. Aprendendo com Deus. Quando Deus mandou aquela grande tempestade, Jonas pôde aprender que ali era a voz do Senhor, a voz de Deus mandando ele ir para onde ele deveria ir. Que possamos aprender a voz de Deus, que possamos ouvir e saber o que Deus está falando, para que possamos obedecer às ordens do Senhor, para não sofrermos as consequências, para que depois não venhamos nos lamentar pelo erro cometido, pela escolha errada que fizemos. Buscando a Deus, Deus colocou Jonas naquela baleia para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse clamar e buscar ao Senhor, para que ele pudesse vir e no tempo certo obedecer a Deus. E ali Jonas clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua voz e o lançou na praia para que ele fizesse a sua vontade. E assim Jonas obedeceu às ordens de Deus. Que eu e você possamos também buscar a Deus, clamar ao Senhor, que Ele venha nos ajudar, para que venha aliviar a tempestade. Jonas sofreu antes de partir, pois quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele sabia que aquela cidade era uma cidade pecadora e ele tinha que pregar o evangelho do Senhor. E ele não quis, foi para outra cidade, para que a palavra de Deus não fosse cumprida. Jonas sofreu dentro daquele navio, pois pegando aquele navio para ir para outra cidade, Deus mandou uma grande tempestade. Ali Jonas teve que reconhecer o seu erro, pedir perdão a Deus, mas foi jogado no mar, para que o mar se acalmasse. E ele sofreu também dentro do barco para reconhecer todo o seu erro, para que aprendesse a voz do Senhor Jesus, para que ouvisse o que Deus tinha para falar com ele. Jonas sofreu quando Deus colocou dentro daquele peixe. Deus enviou um grande peixe que engoliu a Jonas e ele lá dentro sofreu angústia, sofreu amargura, porque errou e sabia que tinha errado perante o Senhor. Ali ele
reconheceu também o seu erro, pediu perdão para Deus e Deus o livrou, Deus o colocou lá na praia para que ele fosse pregar a palavra de Deus, para que ele deixasse a sua desobediência e seguisse o caminho que Deus queria que ele seguisse. Jonas também sofreu diante daquela boboeira. Quando ali ele se deitou para dormir e descansar, Deus fez nascer um grande pé de aboboeira para que viesse sombra, mas no outro dia as folhas secaram, o sol muito forte secou aquela planta e queimou a cabeça de Jonas por causa do sol muito forte. E ali Jonas sofreu porque o sol o incomodou bastante. Então, que a gente não venha deixar nossas consequências, as consequências das nossas escolhas, nos machucar, nos oprimir, nos derrubar, nos destruir e nos entristecer. Ouça a voz do Senhor Jesus. Não seja como Jonas, desobediente, mas como o Jonas que foi a Nínive e pregou o evangelho, pregou a palavra do Senhor Jesus, para que aquele povo se arrependesse. Façamos assim a vontade do nosso Deus, porque Deus é misericordioso e quando andamos com Deus e quando Ele anda conosco, as coisas dão certo. Nossa vida segue um rumo muito melhor do que sem Deus. Que eu e você possamos fazer a vontade do Senhor, que possamos escutar a palavra de Deus, que possamos aprender e obedecer à voz do Senhor Jesus. Amém? Que você tenha um ótimo dia, que a graça do Senhor Jesus possa te acompanhar e que as bênçãos sejam derramadas em sua casa. Amém?